turma! Hoje eu tô aqui nesse friozinho para explicar para vocês duas coisas de segundo ano. A primeira é sobre uma palavra enorme chamada onomatopeia. Prof, mas isso é o nome de bicho? É o nome de uma doença? O que é isso, Prof. Jaque? Onomatopeia é um conteúdo da nossa língua portuguesa que quer dizer o som das coisas por escrito. Quê? Não entendi. Calma, olha só. Onomatopeia são palavras que imitam os sons através da escrita. Por exemplo, a gente está escrevendo uma historinha sobre uma abelhinha e quer fazer o som da abelha na história. E a abelhinha zuniu. Como é que a gente faz? Porque a gente está lendo, a gente não está escutando a história. Então, quando a gente lê, a gente tem que imaginar, né? Como é que a gente vai imaginar esse som? Ó, esse som chama-se onomatopeia. Quer ver? Vou dar mais dois exemplos. Ó, exemplo de onomatopeia. Faz de conta que a gente quer fazer o som do helicóptero girando, funcionando. Ó, clap, clap, clap. Ui, até me enrolei. Clap, 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 clap. O som do helicóptero. Clap, clap, clap. E aí a gente pode botar aquela pontuação exclamativa. Lembram que a gente já estudou em outro vídeo? Exclamação. Quero exclamar que o helicóptero está funcionando. Mas daí eu quero exclamar que o rei da floresta, o leão muito bravo, apesar de que esse leão aqui tá com cara de bons amigos, né? Mas tá, vamos fazer de conta que ele vai fazer aquilo de bocão de leão. Então olha lá, roar, roar, roar do leão. Mas a gente quer fazer o som de uma campainha. Dlim, dlom. Ó, dlim, dlom. A gente escreve dlim, dlom. A gente pode inventar. Podia ser blim, blom. Ou a gente quer o som de um gatinho miando. Miau, miau. Então, onomatopeia é o som das coisas, dos animais. Ou, sei lá, atim, né? O som do espirro. Atim. Por escrito, tá? Onomatopeia é os sons por escrito. Como a prof deu esses exemplos para vocês. Agora, eu quero falar de uma outra coisa que eu venho falando para vocês lá desde o início do ano, quando a gente ainda estava dentro da sala de aula. Então, lembram quando vocês iam lá escrever a rotina, que vocês iam escrever a data, né? Que a prof botava lá, hoje é dia tal. E eu sempre marcava antes 3 bolinhas. E aí eu dizia para vocês, pessoal, vocês vão fazer isso colorido, que é para marcar o parágrafo, o espacinho do parágrafo que a gente vai ver depois. E chegou o grande dia. Hoje vocês vão saber o que é um parágrafo. Prof. Jaque, então, nos diga o que é um parágrafo. Parágrafo, quando a gente está escrevendo uma história, pode ter uma ou mais frases dentro desse parágrafo. E esse parágrafo quer nos dizer alguma coisa. Ou nos explicar, como no caso aqui, esse parágrafo está explicando o que é onomatopeia. Esse outro parágrafo aqui está dando um exemplo do que é onomatopeia. Ou poderia ser um parágrafo de uma historinha, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como fica no caderno. Então, lembra que eu disse que essas 3 bolinhas aqui, elas não existiam. Elas só estavam marcando o espacinho. Por quê? Porque quando a gente vai começar a escrever um parágrafo, a gente tem que deixar um espacinho de 2 dedos lá no nosso caderno. Aqui é o meu livrão, meu cadernão. Então, ó, deixei um espaço de 1 palmo. Mas lá no caderno a gente vai deixar 2 dedinhos. A gente bota 2 dedinhos e depois dos 2 dedinhos a gente começa a escrever o parágrafo. Então, parágrafo é a junção de algumas frases que querem nos dar a ideia de alguma coisa, tá? Ou nos explicar alguma coisa.
Então, eu vou mostrar aqui para vocês no caderno como que fica o parágrafo. Eu escrevi um pedacinho de uma história, ó. Aqui tem o título, ó, A Abelha Curiosa. E aí eu comecei a escrever aqui, ó. Então, Lilica era uma abelha muito curiosa. Terminei a frase com ponto, ó. Começou com letra maiúscula e terminou com ponto. Isso aqui, ó, daqui até aqui é um parágrafo. Como é que eu sei? Porque tem o espacinho do parágrafo. Depois, aqui embaixo, eu comecei um outro parágrafo. Aqui eu comecei um outro parágrafo e aqui eu comecei um outro parágrafo. Cada parágrafo pode ter uma ou mais frases, não importa a quantidade de frases. Só que o parágrafo serve para assim, eu estou escrevendo uma história. Então eu apresentei a abelhinha, depois ela vai aprontar alguma coisa e no final, aquilo que ela aprontou lá no meio da história vai ter que ter um fim. Então, quando a gente vai escrever uma historinha, a gente tem que pensar no começo dessa história, que a gente apresenta o personagem, onde ele tá, o nome dele. Depois a gente conta alguma coisa, no caso aqui dessa história, como ela era uma abelhinha muito curiosa, ela fugiu da mãe dela. E sabe o que aconteceu? Ela depois anoiteceu e não conseguiu voltar para casa. E aí no final da história, conta como que ela fez para escapar dessa enrascada que ela mesma se colocou. Então a história tem que ter um começo, um meio e um fim. E cada parágrafo que vai ter esse espacinho, que esse espacinho é sempre na primeira linha do parágrafo, cada parágrafo vai contar um pedacinho da história, certo? Espero que tenham entendido o que é onomatopeia, o que é um parágrafo e beijos e até o próximo vídeo.